E eu estava lendo ali na cozinha, na mesa, essa palavra. E eu liguei no rádio baixinho. E eu estava ouvindo o louvor que estava tocando no rádio. E aí, a história do rádio, eu estava lendo a palavra, mas o Senhor estava falando também através do rádio. E eu falo que o rádio fala muito comigo. Mas Aleluia. No rádio eu estava ouvindo uma história falando assim, e eu quero trazer diante dessa palavra que eu vou trazer hoje. Que havia um certo homem que ele estava descendo uma montanha, mas de algum momento ele se desequilibrou ali, ele queria sair daquela corda. Não sei se vocês já ouviram uma história parecida com essa, mas ele estava segurando aquela corda. Só que o Espírito de Deus estava falando, solta a corda. Meu Deus. Só que ele não estava dando ouvido, ele estava dando ouvido ao medo dele, estava dando o pavor dele, porque ele não queria soltar a corda. E ele ficou preso, segurando aquela corda. E quando o resgate chegou, ele estava congelado, agarrado à corda, a 2 centímetros do chão. E assim o Senhor estava falando através daquele rádio. 2 centímetros. O Senhor está falando conosco. E muitas das vezes nós não estamos dando ouvido ao que o Espírito de Deus está falando conosco. Nós queremos fazer a nossa vontade, ou muitas das vezes, por causa do medo, da insegurança, e pelas circunstâncias que nos sobrevêm, a gente não quer soltar a corda. E o Espírito Santo está falando, solta a corda. Aquele homem poderia ter sido resgatado, poderia ter sido sobreviver, mas ele ficou preso, agarrado àquela corda e congelado naquela montanha. Quando chegou o resgate, já não tinha mais o que fazer. E assim, muitas das vezes, somos nós. O Espírito Santo está tentando nos alertar através da sua santa palavra e nós não estamos dando ouvido. E eu falei ontem no estudo que o Senhor tem falado muito através desse estudo comigo, né? Mas, eu estou transmitindo aos jovens, mas falei isso ontem, né? Que o estudo está falando mais comigo do que com eles, eu creio. Eu sei que está falando com eles, mas está falando muito ao meu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Oh, glória. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Santo Deus, aleluia. E muitos estão morrendo na fé, como eu falei ontem, porque não estão ouvindo a palavra de Deus, não estão sendo alimentados pela palavra de Deus. Não querem mais dar ouvido ao Espírito de Deus que habita dentro de nós. E muitos querem olhar para as circunstâncias da vida e temer. A gente teme as inseguranças, as incertezas, as provações. Mas nós temos que ter certeza, como foi falado, da confiança, da fé, né? Confiar no Senhor. Em Tiago fala assim, Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo de quem? Deus. E do Senhor Jesus Cristo. Ele fala as 12 tribos que andam. As 12 tribos andam. Dispersa. As 12 tribos andam. Dispersa. Vírgula. Saúde. O que as 12 tribos estão? Dispersas. E o que ele diz? Saúde. As provas e as tentações, o título. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? A paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberalmente, e não lança em rosto, se lhe é dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento
e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, concebido dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Ou seja, o seu próprio desejo, né? É tentado pela sua ambição, o seu desejo. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus não é variável como nós. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E aí eu vou mais além, onde eu marquei aqui, no 22. Sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta: visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guarda-se da corrupção do mundo. Então, o homem que ele ouve a palavra, mas ele não é praticante, ele esquece. A palavra de Deus diz que ele é esquecido. Ou seja, vem as tribulações, vem as lutas, vem as adversidades. Ao invés dele lembrar de tudo aquilo que Deus tem falado ao coração dele, ele se esquece. E ele não é cumpridor. Por quê? Porque ele se esquece da palavra que tem sido lançada sobre o seu coração. Nós precisamos guardar na tábua do nosso coração a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor. Então, eu estava vendo por esses dias, uma pessoa dando um testemunho sobre a escola bíblica, e muito me interessou aquilo, porque eu sei que na maioria das igrejas, e a nossa também tem lá no Jardim Maravilha, culto de cura e libertação. Só que meu esposo sempre fala que a libertação é para crente, é verdade. Mas eu quero dizer para vocês, a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra. A palavra de quem? De Deus. É da pastora Isabel? Não, de Deus. E qual é o culto, tirando o culto oficiais da igreja, qual é o culto mais importante da igreja? Além da Santa Ceia, né? Que é o culto da palavra. Mas a gente não tem a EBR, é o culto de palavra. A EBR é um culto, vou dizer um culto, é uma escola, mas é um culto. É um culto de ensino, onde o bispo, a pastora, ou os líderes, eles falam da palavra de Deus, nos ensina. E a fé vem pelo ouvir
Senhor. Aí vem os dias maus, vem as adversidades, vem as lutas, e não guardou a palavra. Não trouxe a memória o que se pode trazer esperança. E o Senhor estava falando comigo lá na minha cozinha. Muitas das vezes, a gente está disperso, porque aqui vem falando Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos andam dispersas. Saúde. Muitas das vezes está sem saúde espiritual, porque nós estamos dispersos. Nós, ao invés de virmos ao culto para ouvir a palavra de Deus, muitas das vezes só está sendo ouvinte. Vem, senta, ouve, mas não é praticante. Não se coloca em prática tudo aquilo que vem sido semeado. Então não adianta, vai ser em vão. Vamos ser religiosos. Religiosos, crentes que só vêm a maioria domingo na igreja, ouvir a palavra de Deus. O que nos difere daquelas religiões idólatras? O que nos difere das religiões idólatras? O que nos difere? Eu não posso falar o nome delas, mas como assim? O que nos difere? Nenhum, se nós formos cuidadosos de ser só religiosos e não cumpridores da lei, da palavra de Deus. Então o Senhor estava falando no meu coração nessa manhã, porque nós precisamos vir para o estudo. Não é só porque, pastora, agora a senhora está dando aula. Não, não é isso não. A gente tem que estudar a palavra de Deus todos os dias, não é só aqui no culto não. É, Deus. Só que tem muitos servos de Deus, pastora Milena, que só abre a Bíblia quando está na igreja. E dentro de casa nem se abre a Bíblia. Eu era assim. Então a pessoa é religiosa. Ela não é cumpridora da palavra, ela não é estudiosa da palavra, não é. Porque só abre na igreja. Vai aprender o quê? A fé vai vir como? Só no domingo? A fé só vem no domingo. E nos outros dias? Se a gente comer só no domingo, a gente... Aí acha que só o domingo vai ser alimentado para a semana toda. Você alimenta a sua carne todos os dias, não é? Toma café, almoço e janta. Ainda lanche, ainda tem os lanches, né? Entre os intervalos. Aí tem aqueles que beliscam. Agora eu não posso mais beliscar, tá, gente? Eu estou num propósito muito forte. Meu Deus. Mas eu estou dizendo para vocês. Mas antigamente ficava beliscando, né? Entre os intervalos. Um biscoitinho aqui, um docinho ali. Né? Era assim. Só que assim... A gente não alimenta a carne? Por que a gente não alimenta o espírito? Através da palavra de Deus, da oração. Aleluia. Tem muito, eu estava falando ontem na escola bíblica, tem muitos servos de Deus que dobrar o joelho para orar hoje é uma guerra, é uma luta. Muitos nem oram mais, sabe? Tá, igual a Brena até pode tocar no assunto do atrasado para sair, né? Aí atrasado para sair vai pelo caminho. Mas realmente, tem dia que você está atrasado, mas vai pelo caminho orando, né? No Senhor, mas assim, não tem aquele momento. A gente precisa ter um momento com Deus. Deus. Então, estou dando um exemplo que a Brenda tocou nesse exemplo ontem, mediante assim, a gente, às vezes, tem crente, não estou dizendo de você, tá, Brenda? Estou falando do dia a dia. Tem pessoas que só oram assim, na correria do dia a dia, mas não dobra, não tem aquele momento de oração, sabe? Aquele momento, às vezes tem só na igreja. Então é aquele que precisa estar aqui, porque se não estiver aqui, não está na presença de Deus. Então a gente tem que ser cumpridor da palavra todos os dias. E por que muitos estão sem saúde? Como foi a palavra, a pastora Milena falou, às vezes sendo acometido por depressão, angústia, ansiedade, né, as doenças psicomáticas, porque estão dispersas. Porque não tem aquecido seu coração dentro da palavra de Deus, sabe? Com a presença de Deus, chamado o Espírito de Deus para tomar conta do seu ser. Eu quero dizer para vocês isso, eu estou dizendo porque eu sou crente e também porque eu estudo. A única pessoa que pode preencher o vazio da alma do ser humano é Jesus. Verdade. O vazio da alma faz com que pessoas andam solitárias, depressivas, pensando em se suicidar, isoladas. Por quê? Porque não estão preenchendo o vazio da alma com o Espírito Santo, né? Que é a Trindade, né? Meu Deus. Então só Jesus Cristo pode
curar as doenças psicomáticas. Os médicos estão na terra para ajudar? Sim. Mas a presença de Jesus muda tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele cura, Aleluia. salva, liberta, ainda batiza com o Espírito Glórias Santo. a Deus. Ele continua fazendo sinais e maravilhas. Nós que deixamos de crer nos seus sinais e maravilhas. Muitos de nós não temos a fé fortalecida. Muitos de nós deixamos entrar a dúvida e a incredulidade dentro do nosso coração. Por isso que muitos de nós estamos perecendo. Eu falei para ontem no estudo que a gente está no tempo, sim, da apostasia. Só que nós, como crentes, que estamos alicerçados em Cristo, nós temos que lutar contra isso. Porque isso contamina. Contamina o desânimo. A frieza espiritual contamina. Aí entra a murmuração, né? Aquele crente que só vive murmurando, não tem esperança no Senhor. O Senhor estava falando comigo, exortando primeiramente a mim, gente. Não é porque eu estou querendo ser melhor que vocês, não. O Senhor estava falando comigo lá na minha cozinha hoje. Porque se a nossa esperança estiver em Cristo, mesmo que as situações estejam difíceis, nós temos esperança em Jesus Cristo. Ele muda, Ele pode mudar, Ele pode transformar. Não se vê mais hoje aquele crente alegre, sorridente, dando glória a Deus, oh, aleluia, né, por tudo. Não tem. Só vê crente cabisbaixo, caído, semblante. Mas por quê? Se Jesus morreu na cruz por você, por que nós andamos assim? A nossa esperança está em Cristo. Foi isso que o Senhor estava palestrando comigo. E aqui vem dizendo assim, ó, meus amados, meus irmãos, têm de grande gozo quando caís em várias tentações. Nós precisamos regozijar no Senhor, sabendo que a prova da vossa fé. A gente precisa ser tentado para ser provado a nossa fé. Jesus foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo. Foi pregado isso aqui na igreja. E tu acha que eu e você não vamos? Com certeza. Só que aqui vem dizendo também que quando nós somos provados, né, caímos em tentações, a prova da vossa fé opera o quê? A paciência. Aleluia. Como é que a gente vai? Como é que vai operar a nossa fé? Na paciência. E o que eu falei ontem na escola bíblica, que a gente vai ser provado, vai ter pessoas que vão pisar no nosso calo, muitas das vezes, vai ter pessoas que vão nos afligir, nos açoitar, nos escarnecer, para que a gente possa produzir a paciência. Muitos vão nos contrariar e a gente precisa produzir os frutos. É fácil produzir fruto? Não é. Quem diz que é fácil, eu não sei a receita, mas eu sei que é difícil. É, Deus. E eu estava falando, é igual a tangerina. O fruto do Espírito é a tangerina. O exemplo é a tangerina que eu dei ontem. É um fruto só, mas tem vários gomos. Não são vários frutos, é um fruto só. E uma árvore, ela produz quantos frutos? Só um fruto só? São vários frutos, mas que precisa ter o fruto. Você precisa alimentar outros com o fruto que você produz. Meu Deus. Aleluia. É forte. Glória a Deus. Porque as nossas folhas servem de remédio, a palavra de Deus diz, e os frutos de alimento. Ainda tem a sombrinha, né, da árvore, que a gente precisa produzir sombra às pessoas, né? Mas como é que tu vai produzir se você não vem, se você está disperso, como o Tiago falou aqui? Como é que você vai produzir? Como é que a tua fé vai ser alimentada? Como é que você vai andar com perseverança diante do Senhor se você está disperso, se você precisa de saúde? Tenha paciência, porém a paciência é a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Então nós estamos sendo preparados para não nos faltar coisa alguma. Mas a gente não quer ser preparado,
muitas das vezes a gente acha que já está preparado. O problema é esse. Presta atenção que eu quero falar aqui. Cargos. Galgar cargo. Eu estava falando isso ontem ali na porta. E a gente pensa que é fácil. Haverá muitas provações. Mas o cargo não é galgar cargos. A palavra de Deus, a presença de Deus não é galgar cargos. É você descer na presença do Senhor e ser íntimo com o Senhor. O maior cargo eclesiástico dentro da igreja é você ser chamado de servo, de homem e de mulher de Deus. O que adianta títulos da terra se a gente não for uma pessoa completa em Deus? É, Deus, aleluia. Não é vago. Deus. E aqui vem dizendo, se a gente não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberalmente. O Senhor dá sabedoria àqueles que não têm. O Senhor dá discernimento, o Senhor dá entendimento às pessoas. É só pedir. E através da sua palavra, Ele vai revelando à sua vida tudo aquilo que nós necessitamos. Mas o problema é que você precisa abrir a palavra e não ler ela como um livro. A palavra de Deus não é para ser lida como um livro. Primeiro você ora para ler a palavra, pedindo ao Senhor Deus, discernimento aleluia. do aquilo que você vai ler. É verdade. Pedindo o direcionamento na sua vida. Senhor, eu preciso da palavra, eu preciso da tua palavra hoje ao meu coração, eu preciso ser confrontado hoje, eu preciso melhorar hoje, Senhor. Me mostra na sua palavra. Eu estava dando um exemplo aos jovens na escola bíblica, agora eu estou dando uma aula para eles, né? Agora eu vou usar Aleluia. esse exemplo. Eu estava falando para eles que a gente sabe que o crente está acostumado a querer ouvir, Bispo Ademir, tapinha nas costas e revelação. A maior revelação é aqui. É abrir a palavra, ouvir e ver Deus falar contigo através da palavra dele. E eu ainda falei ontem com eles, não é porque eu estou pregando aqui que eles não têm que estar acompanhando aí na Bíblia deles. Porque às vezes a gente prega, as pessoas que pregam, tem que estar condizendo com isso aqui. Porque o que sai disso aqui é anátema. Então a nossa regra de fé, a nossa bússola, aquilo que a gente tem que se guiar, aquilo que a gente precisa se aconselhar é aqui, ó. Palavra de Deus. Que muitos não querem hoje. Glória a Deus. Aí quer rodar no poder, né? Quer ser batizado. Ih, glória, terra. E roda pra cá, e roda pra lá. Eita glória. Mas o culto da palavra ninguém quer vir. O ensino da palavra ninguém quer participar. Agora tem uma coisa, agora eu vou puxar pra gente que é obreiro da Seara. Aí a palavra de Deus diz que a gente precisa ser obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Como é que a gente vai manejar a palavra se a gente não vem para o culto de ensino, a gente não vem para a escola bíblica? Como é que a gente vai saber o significado da palavra? Como é que a gente vai buscar? Ah, mas eu leio em casa. Mas aqui tem um professor para ensinar. O quê? O significado daquilo que às vezes você não entende em casa. Bispo Ademir, eu estava falando ontem, a minha, estou dando só um exemplo, Bispo, a minha prova final da teologia, lá quando eu fiz o curso, eu fiz sobre o Apocalipse. Só que muitas coisas eu esqueci, né? Porque faz tempo, muito tempo, já anos. Mas eu quero dizer para vocês, o Bispo Ademir não está dando aula de Apocalipse aqui? A escatologia? E por que muitos crentes, muitos obreiros da casa do Senhor não vêm? Agora, se for perguntar o que está acontecendo sobre o Apocalipse, né? Sobre a escatologia para eles, será que eles vão saber responder? Mas eles são sábios. Será que vai saber? Eu estou dando aula, eu não sei muitas coisas, eu pergunto. O Bispo Ademir, às vezes, vai falando e vai me ensinando algumas coisas. Ontem eu aprendi algumas coisas com ele. Ele falando ali na conversa. Então, quer dizer, mesmo que eu seja praticante, que gosta de ler a palavra, né? Mas mesmo assim eu tenho várias coisas a aprender.
nós também. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. O estudo que tu estuda hoje, amanhã, ele vai ser aprimorado, né? Porque vai vir a circunstância diferente e ali vai ser, dentro da palavra de Deus, o professor vai estar te ensinando dentro do que o tempo está indicando. Mas você precisa vir para aprender. Aí a gente paga curso lá fora. Vamos falar na íntegra. Eu estou acabando. A gente paga vários cursos lá fora, mas não vem para a escola bíblica dentro da igreja. A gente vai para o estudo, não, mas eu quero fazer estudo, eu quero fazer cursinho disso, curso daquilo, mas tu não vem para a escola bíblica, que é teu pastor que está ensinando. Aqui vem dizendo, porque a fé a gente precisa pedir, né? E pedir com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Aí aqui vem o homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Aqui que é coração dobre? Quem sabe aí? Diga. Sabe o que é? É aquela pessoa que outrora pensa de uma forma, outrora pensa de outra, uma hora está de uma forma, outra hora está de outra. E muitas das vezes a gente é assim, inconstante, né? Uma hora está fervoroso, uma hora está desanimado, uma hora está, né, estudioso ali, buscando, outra hora está frio, não busca nada, não ora nada. Aqui está dizendo que a gente não pode ser homem de coração dobre, mas nós precisamos ser constantes. Nós somos errantes, somos variáveis, mas o Senhor não é variável. E aqui vem dizendo que bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então nós vamos ser provados, gente. Provados, e aqui, ó, tudo que você passa diante da palavra de Deus, tudo que você prega, tudo que você aprende, você é provado. E provado naquilo que você ensina, naquilo que você prega, naquilo que você está estudando. Você é provado no seu dia a dia. O Senhor prova, o Senhor não tenta ninguém, mas Ele prova. E Ele prova e nós somos também tentados pelo diabo, né? Assim como Jesus foi. Então nós temos que saber a palavra, sabe por quê? Porque quando Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto, o diabo usou o que contra Jesus? A palavra. É Deus, aleluia. Foi a palavra. Mas Jesus estava afiado na palavra. Diabo batia de um lado, Jesus rebatia do outro na palavra. Porque vai ter momentos para você combater as trevas, você vai ter que usar a palavra de Deus. O diabo vai dizer para você que você não é de Cristo. E você vai falar, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício de cruz foi para mim também, para me alcançar. Satanás vai vir com palavras para te deixar destruído. E você vai ter que rebater na palavra. Mas como é que você vai rebater Satanás na palavra se tu não é conhecedor da palavra? Se você não busca conhecer as Escrituras. Satanás, quando vier com aquelas propostas, você vai ter que trazer à memória a palavra. Sabe para quê? Para você não cair. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. As tentações vão vir. Mas se você tiver conhecimento da palavra, você vai usar a palavra. Pensamentos ruins. Eu estava estudando essa semana sobre batalhas na mente. E Satanás lança os dardos dele na nossa mente. Mas nós estamos o quê? Revestidos. Com o quê? Com o capacete da salvação. Não pode entrar os dardos. Se está entrando é porque a gente está desguarnecido.
Precisamos ver as nossas armaduras espirituais. Ver se ela está bem ajustada. Ver se ela não está frouxa aí. Se ela precisa apertar mais um pouquinho. Será que o capacete está no lugar certo? Porque se os dardos estão entrando, outra coisa, a couraça da justiça tem que proteger o coração. Os dardos vão vir, as setas malignas vão vir, mas você tem que guardar. Você tem que guardar a palavra na tábua do teu coração, você tem que se revestir da couraça da justiça, para não entrar. A sandália da preparação do evangelho, para te guardar de lugares e situações que você possa ir, que não é para você estar lá. Vai te guiar. Tu calça o sapato para quê? Para caminhar. Tu vai calçar a sandália para quê? Para caminhar. Só que você tem que estar preparado dentro do evangelho. A espada, tem que saber manejar a espada. A espada é o quê, Omar? É o quê? Ela é o quê, gente? A espada é o quê? Ela tem o quê? 2 gumes, né? E ela penetra o quê? O que ela penetra, gente? Ela penetra no mais profundo da alma e do espírito, entre juntas e medula, meu Deus, e ela discerne. A palavra discerne, ela é viva e eficaz. Aleluia. Então, vai ter hora que você vai ter que usar a palavra para poder discernir o mal. Porque o mal, como foi falado ontem, até para o jovem Ney ali a gente estava conversando, o lobo vem em pele de cordeiro. E para você discernir o lobo no meio do cordeiro, você tem que usar a palavra. O discernimento vem da palavra. A palavra vai te orientar. O que a palavra vai te dizer? Tu vai orar e tu vai aguardar e vai ver na palavra. Bom, as atitudes, os frutos. Aquela pessoa, será que é cordeiro? Será que é lobo? Me mostra, Senhor, me revela, Senhor, através da tua palavra. Deus vai te dar, Deus vai te orientar, Deus vai fazer você discernir as situações, propostas, manjares que Satanás vai te dar. E você vai ter que saber discernir mediante a palavra de Deus. Não estou fugindo do contexto, não, estou dentro disso aí. Mas bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa